Bom, essa é a terceira pesquisa, que é a pesquisa com as famílias, né, e sua relação com a escola e a escolarização dos filhos. Por favor, Joana. Bom, nós tentamos conjugar, então, um grupo de famílias que nós buscamos trabalhar com famílias que moravam num território vulnerável da região de São Miguel. Eu não vou identificar nem as famílias, nem propriamente o território, mas vou tentar mostrar para vocês o território. É um território muito especial. Ele está próximo do centro de São Miguel, e é justamente esse território que está aqui todo cercado. Ele é um território isolado, apesar de sua proximidade com o centro de São Miguel. Ele é cercado pela linha de trem, que não permite um acesso direto ao centro de São Miguel. Ele é cercado por instalações de uma espécie de fábrica aqui. Ele é cercado por outras instalações aqui, por uma espécie de rio e por instalações de uma outra, vou dizer, uma empresa, vamos dizer assim. Aqui no fundo tem o rio Tietê. Aqui tem uma alça grande de uma via. Então, os moradores acham muito bom morar ali, pela proximidade com o centro de São Miguel, mas, ao mesmo tempo, as vias de acesso são muito difíceis. Havia, antigamente, uma espécie de pinguela, pinguela se fala em São Paulo, uma espécie de pinguela que as pessoas passavam aqui. Hoje ela não existe mais, mas as pessoas, em geral, para ter acesso a São Miguel, elas fazem uma boa caminhada por aqui para poder vir para cá. Tem uma linha de ônibus que entra só até o comecinho aqui, e o resto da população tem de caminhar bastante para chegar ao centro de São Miguel. É uma área da várzea, né, do Pantanal, uma várzea do Tietê, e desse rio aqui. Então, ela passa, nos períodos de chuva, os alagamentos são constantes, e ela tem diferentes áreas de ocupação mais antiga, de ocupação média, de ocupação mais recente. Então, por isso, ela tem diferentes níveis de vulnerabilidade. É também um território heterogêneo. E a gente trabalhou com famílias com diferentes níveis de vulnerabilidade, mas num território que é ele em si vulnerável, seja por causa das condições de acesso, seja por causa das condições de acesso a direitos básicos, seja por causa dos problemas que existem com segurança em decorrência do tráfico que existe na região. Embora as famílias tenham diferentes propriedades sociais e condições socioeconômicas. Então, são famílias bastante heterogêneas. Eu vou mostrá-las para vocês daqui a pouco. São famílias que eu gostaria de falar um pouco mais delas. Da Ana, da Célia, da Cleide, da Edna. São, em geral, famílias nordestinas, a maior parte delas baianas, negras, que quase todas, a gente tem, duas delas são analfabetas,
quase todas cursaram, a boa parte delas cursaram até a 4ª série. A mais escolarizada tem o ensino médio, que terminou aos 22 anos, obrigada pela mãe, que a obrigou a repetir toda a escolaridade quando viu que ela não sabia nada. Há apenas uma paulista, mas todas elas são a primeira geração, que é a primeira geração que está em São Paulo e que realizou ela mesma o movimento migratório. Há um nível de endogenia muito grande, todas elas são casadas com conterrâneos, e basicamente, vieram diretamente para esse bairro. As fratrias, em geral, são grandes, embora a gente tenha um certo grupo, o maior nível, a fratria maior está em torno de 5, mas você tem um grupo que faz um certo controle de natalidade. Tem fratrias pequenas com 2 filhos, e uma, que é essa que tem o nível de ensino médio, tem apenas uma filha. E uma das coisas que a gente procurou foi pegar mães, trabalhar com mães que têm filhos em diferentes estabelecimentos de ensino. A escola A é a escola do bairro, é a única escola que está presente no bairro, e a escola B e a escola C são escolas relativamente próximas, mas é preciso ir para o centro de São Miguel, e as escolas C, D e E são escolas mais afastadas. Vocês veem que a renda também é relativamente variada. O que há de comum, como eu disse, é a experiência de viver num território vulnerável, apesar de o nível de vulnerabilidade das famílias variar, e a gente ter famílias que têm um grau de vulnerabilidade muito menor. A tia Edna, apesar de viver o problema da enchente, etc., vive um nível de vulnerabilidade muito pequena. Ela é uma professora particular da região e uma doceira muito conhecida. Bom, o que a gente fez? A metodologia, a gente iniciou a pesquisa em 2011, com estudo qualitativo de inspiração etnográfica, com visitas às mães e acompanhamento de seu cotidiano. As entrevistas eram feitas de modo informal, com acompanhamento da rotina delas, sempre em situações informais, não havia uma situação de entrevista da mãe. As situações mais ricas de entrevista era quando os filhos estavam presentes, mas isso nem sempre era possível, porque as mães que agendavam conosco as entrevistas, porque a gente podia acompanhar, nesses momentos, o modo de socialização. Então, a gente via as mães se contradizendo. Elas falavam umas coisas, mas, na situação de entrevista, acompanhando os filhos, a gente viu o estilo educativo, o modo de socialização em funcionamento. Infelizmente, também, nós conseguimos entrevistar apenas um pai, que é o grande problema das pesquisas de família-escola. A gente teve, na verdade, uma pesquisa sobre as relações das mães com a escolarização dos filhos. Nós não conseguimos, infelizmente... Você podia voltar uma, Wanda? Wanda, Joana, mais uma. Existe apenas uma escola que está localizada aqui,
junto à linha e de costas para o território. Pode voltar, Amanda. E a gente não conseguiu entrar nessa escola. Essa é uma escola que vivenciou problemas muito graves um pouco antes. Ela teve o pior IDEB da cidade de São Paulo. Então, ela viveu uma crise muito grande e a gente não conseguiu, de forma alguma, entrar lá, a não ser acompanhando uma das mães no dia da distribuição e venda de uniforme, distribuição de livros, essas coisas todas. A gente procurou triangular os dados, entrevistando também, no momento de entrevista das mães, entrevistando a instituição local por meio da qual nós entramos no campo. Nós tivemos o auxílio dessa instituição local. Todas as mães, elas faziam parte de um programa oferecido por essa instituição local. E nós coletamos em 2 períodos, não por virtude, mas descobrimos isso, o quão importante é, com famílias muito vulneráveis, fazer a coleta em períodos mais dilatados de tempo. Porque o tempo é algo muito importante para essas famílias. Muda muito a realidade de um tempo para outro. Nesse momento de novas classes C, muitas melhoraram de vida, outras pioraram muito. Então, a instabilidade das condições de vida dessas famílias faz com que a coleta de dados ela tenha de ser contar com o tempo. Então, por acaso, a gente teve de voltar, e, ao voltar, a gente descobriu muita coisa havia mudado. Então, esse é um elemento metodológico que nos pareceu muito importante. Assim, o Hamilton não está aqui, ele vai estar aqui mais tarde, não pôde vir, que ele fez a coleta de dados. Ele, assim que terminava uma visita, ele já ia para o trem, pegava o trem, já ia gravando a entrevista. O pessoal devia achar que ele era meio doido, então ele já ia gravando o que havia acontecido. Depois se registrava no diário de campo. E depois a gente trabalhou com retratos sociológicos, aquela proposta do Bernard Lahire, do sociólogo Bernard Lahire, e a gente ia reelaborando cada retrato à medida que ia fazendo o outro. O termo não é propriamente comparativo, a gente não comparava, nesse momento, um retrato com outro. Mas, ao fazer um retrato, a gente reelaborava o anterior em função do seguinte e assim por diante. O que nos levava... Você tem 10 minutos, tá? Nossa, mãe! O que nos levava a complementar dados, ou por novas visitas, muitas vezes por telefone. E depois a gente fez análise transversal, análises parciais, transversais dos dados, e a análise final, que vocês vão conhecer hoje. Bom, o que nós encontramos? Um primeiro elemento importante foi compreender o tipo de envolvimento que essas mães tinham com a escolarização dos dados, qual a natureza desse envolvimento. A maior parte apesar dos grandes esforços que muitos sociólogos da educação brasileira têm feito para compreender as relações das camadas populares brasileiras com a escola, uma parte deles se dedicou a estudar a longevidade escolar em meios populares. E a maior parte dos estudos sobre a relação família-escola, você me corrija, por favor, Nadir, se voltou para a compreensão das relações das classes médias com a escola. Isso talvez tenha feito com que isso gerou, pelo menos em nós, gerou
uma dificuldade para entender a peculiaridade do envolvimento das camadas populares com a escola. Tanto que no último GT de Sociologia da Educação da Amped, uma questão que me chamou a atenção, numa discussão nossa também, num seminário ano passado, é pensar o uso do termo mobilização para o envolvimento das camadas populares com a escolarização de seus filhos. Nós preferimos aqui, em vez de usar mobilização, usar esforços. Por quê? Mobilização me parece uma transposição de um ponto de um conceito, de uma noção mais própria para caracterizar a relação das classes médias com a escola, com a escolarização dos filhos, do que esforços. Em primeiro lugar, porque mobilização estaria mais no campo do estratégico do que do tático. Quer dizer, de uma antecipação de um conjunto de uma antecipação de um conjunto de movimentos quase deliberadamente organizados, dirigidos a um fim. O tático está mais voltado para uma resposta, uma reação a algo posto pelo outro. Quer dizer, eu utilizaria aqui a oposição que o Michel de Certeau faz entre o estratégico e o tático. A resposta que alguém dá a quem está no campo do poder e aquele que está fora do campo do poder, como no tático. Tanto que o estratégico envolve um investimento, de um recurso excedente para rentabilizar esse recurso por meio da escolarização dos filhos. Quer dizer, há um capital que é investido na escola para que esse capital se rentabilize, não é? Em cursos há todo um investimento na escola para que ele seja rentabilizado, para que se rentabilizado o capital da família, para se manter uma posição social ou para melhorar essa posição social. Concursos de língua, intercâmbio internacional, há todo, na expressão da Annette Leroux, há todo um cultivo orquestrado para que não só o filho se dê bem na escola, mas isso gere um incremento de uma posição. Não é o caso dessas famílias. Essas famílias, elas despendem um recurso que elas não têm. Há uma perda de energia, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, esses recursos, ao contrário das camadas médias, que fazem esforços regulares e sistemáticos, fazem esforços regulares, se mobilizam regularmente, sistematicamente, o que a gente encontrou foram esforços irregulares, não sistemáticos, mas são esforços. E são uma resposta à urgência, aos problemas colocados, seja pela vida cotidiana, seja pela própria escola. E não algo fruto de um planejamento temporal de longo prazo. Eu vou tentar explicar rapidamente depois. Muitas vezes por delegação, e esforços que não são compartilhados por todas as famílias, são heterogêneos, e que se dão, sobretudo, nos momentos decisivos
da vida escolar, como no momento de matrícula, nos momentos de fracasso e, sobretudo, nos anos iniciais. Que momentos esses? Nos momentos em que é preciso assegurar a frequência na escola, aquilo que a gente, em geral, para nós é taken for granted, quer dizer, para nós é algo de normal, para eles não é. É um esforço permanente, seja por causa de problemas de saúde, que são frequentes com as crianças, seja porque as crianças não querem ir à escola. Nos casos que nós estudamos, as crianças resistiam muito a ir à escola porque a escola era algo... Eles sofriam com a escola. Sofriam com as outras crianças, sofriam com os professores. Há relatos dos professores dizendo: vocês não vão ser nada, vocês são um bando de nordestinos, vocês não vão aprender. Há esforços para evitar a escola do bairro, porque era uma escola que estigmatizava, que era uma escola de favelados, não dos filhos delas, mas dos filhos dos outros. E relatos e coisas que nós vimos, acompanhamos, para acompanhar a vida escolar, reparando, daí a escola da tia Edna, que era uma escola, que era uma grande, no Rio é explicadora de texto, né? Em Portugal, uma escola que não tinha vagas, e tinha uma lista de, eu não me lembro agora o número, não sei quantos, para o ano seguinte. E ela alfabetiza e garante que alfabetiza, com uma cartilha silábica. Reparando o trabalho escolar, reforçando e antecipando. A gente encontrou 2 casos de alfabetização precoce e um outro de acompanhamento também da alfabetização, antecipando certo trabalho da escola, participando do cotidiano dos estabelecimentos de ensino, às vezes por demanda da escola, algumas vezes por iniciativa própria, pedindo: vocês não vão dar dever? O dever, não vou fazer campanha aqui para o Haddad, mas todas as mães demandavam dever de casa, porque ele era um elemento fundamental da rotina escolar, da rotina familiar. Ele organizava a rotina da família. E elas podiam acompanhar como o aluno estava, né? E todas elas ficavam, a maior parte delas ficava junto da família, acompanhando o dever. Às vezes, quando não sabiam ler, não sabiam fazer, oferecendo a presença, ficando junto, ficando ali, junto. E um elemento muito importante, que oscilava entre como um esforço escolar e um esforço de proteção do território, que era regulando as interações dos filhos com outras crianças e com o território, seja como um elemento de escolher as boas companhias para se dar bem na escola, seja um elemento mais geral para que fossem protegidos dos perigos do território. Agora eu vou rápido, Wanda. Por. As aspirações educacionais estão sempre presentes, a escola é um elemento extremamente presente, às vezes de uma forma mais vaga, o estudo é importante. Esse estudo se confunde com a certificação e o ingresso no mercado do trabalho.
Então, se confunde com a conclusão do ensino médio, mas para algumas mães, em número menor, é um bem em si mesmo, é importante, porque é sabedoria, é conhecimento, mas há uma grande transação emocional que esses filhos têm de fazer, porque se trata sempre de superar os pais e de realizar aquilo que o Jean-Yves Rochette chama de uma tríplice autorização. Porque se trata de se autorizar a se afastar dos pais pela escolarização. Se trata, ao mesmo tempo, de os pais autorizarem os filhos a se afastarem dos pais, mas, ao mesmo tempo, de reconhecer a legitimidade, a importância, a beleza da trajetória dos pais. O grande problema é que o que as mães falam é: estudem, o estudo é importante, não sejam como eu, que não sou nada. Então, o reconhecimento, a autorização que esses filhos têm de se dar implica uma aceitação de que os pais não são nada. Implica aceitar que os pais nada são. O que pode dar, talvez, uma solução, talvez, de compromisso, possa ser, sim, superar os pais é também reparar uma injustiça. É também a superação é uma reparação, não é? Mas é uma transação psicológica, vamos dizer assim, importante que esses jovens precisam fazer. E, concluindo, né, é só que a gente encontrou também mães com menor envolvimento, embora com menor número. Mas talvez isso possa ter acontecido porque nós chegamos a essas mães por meio de um programa de apoio às mães. A gente talvez devesse ter utilizado, a uma certa altura, a bola de neve para chegar a outras mães. Quando as condições são muito precárias, a gente encontrou mães com fortes problemas mentais, em que era muito difícil elas cuidarem de si mesmas. Mães que tinham de organizar uma logística na casa, do trabalho, etc., em que era muito se ocupar da vida escolar do filho, era algo praticamente impossível. E a gente encontrou formas de socialização familiar que entravam em forte conflito com o modo de socialização escolar. Vou dar um exemplo muito rápido, porque senão a Wanda me mata. Desculpa, você tem que concluir, de verdade. É isso, só a conclusão, que que se aproximavam muito das formas de socialização da rua, de socialização do território, naquilo que o território tem de afastamento do mainstream, vamos dizer assim, em que a diretora era chamada de abadia. Aí o Hamilton perguntou: mas abadia? Aí continuar, abadia para cá, abadia para lá. Aí a mãe ria: não é abadia, é avadia, porque ela tinha regras disciplinares, segundo a diretora, extremamente fortes. Não podia usar minissaia, não podia usar decote. A filha reclamava e a mãe não ligava que o filho, que o namorado dela tinha sido expulso. E aí a menina brigou na escola. Claro que eu vou brigar na escola. As meninas todas estavam atrás do meu macho. E a mãe não falou nada. O outro menino, o irmão, virou e falou: porque aquela loira burra. Qual loira burra? A professora.
quer dizer, há uma certa... são formas de interação que se afastam muito das formas de interação escolares e que são muito difíceis para a escola aceitar. É uma outra etiqueta, etiqueta no sentido interacional, é um termo... etiqueta aí no sentido de código, não é? É um outro código interacional que faz com que os alunos se comportem assim na escola. Imagina um professor lidando com esses 30 falando essas coisas, ele se sente completamente ofendido com esse tipo de coisa. Então, essas formas de interação presentes na escola, elas são muito difíceis para a própria instituição escolar.